E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Aldemir Guimarães aqui na área e vamos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos aí para a correção do nosso exercício sobre a parte de razão e proporção no conteúdo de segmentos proporcionais para turmas aí de 9º ano. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: determine a razão entre os segmentos. Aí na letra A tem o segmento AB que mede 5 centímetros e BC que mede 15 centímetros. Pessoal, falou de razão, está querendo saber o quociente. E o quociente é uma divisão, certo? Então queremos saber a razão, é a mesma coisa que estar querendo saber a divisão, certo? Entre os segmentos AB e BC. Então vamos lá. O segmento AB vai ser dividido pelo segmento BC, certo? Em forma de fração. Então vai ser o seguinte: quanto é que mede AB? AB mede 5 centímetros dividido pelo segmento BC que mede 15. Então a gente vai dividir 5 por 15. Sabemos aqui que não dá para dividir. Quando não dá para dividir, a gente olha a possibilidade de simplificar. Então dá para simplificar o quê? O de cima por 5 e o de baixo também por 5. Né? Os dois simplificam pelo mesmo número, dividindo por 5. Então 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. Então ó, a razão entre o segmento AB e BC deu o quê? 1/3, certo? Na letra B está pedindo a razão entre o segmento CD, que mede 10 centímetros, e DE, que mede 2. Então é a divisão de CD sobre DE. Vamos lá dividir. Quanto é que mede CD? 10 centímetros. Dividido por DE. O segmento DE mede 2. Então a divisão deles dois, 10 por 2 dá 5. Então aí é encontrada a razão entre os segmentos CD e DE, certo? Na letra C temos o segmento AC que mede 20 e o segmento CD que mede 10 centímetros. Calcular a razão entre eles, ou seja, é calcular a divisão entre eles. Seguindo essa ordem, AC dividido por CD. Ou seja, AC mede 20 e CD mede 10. A divisão deles dois é 20 dividido por 10 dá igual a 2. Então a razão entre esses segmentos aí deu 2, certo? Na letra D temos os segmentos FG que mede 16 centímetros e EF que mede 8 centímetros. A razão entre eles é a divisão deles. Então a divisão de FG, do segmento FG, dividido pelo segmento EF. Vamos lá. FG vai medir o que? 16 centímetros dividido por EF, que mede 8 centímetros. Então, dividindo eles dois, vai dar o que? 16 por 8 dá 2. Então, a razão entre eles é 2, certo? Letra E, temos o segmento AC, que mede 20 centímetros, e o segmento HI, que mede 2 centímetros. Calcular a razão entre eles é calcular a divisão entre eles. Entre o segmento AC dividido pelo segmento HI. Lembrando que é em forma de fração, certo? A divisão. Então vamos lá. AC mede 20 centímetros e HI mede 2 centímetros. Dividindo eles dois, né? 20 por 2 dá igual a 10, certo? Então, letra F, nós temos aí o segmento EG, que mede 24 centímetros, e o segmento GH, que mede 12 centímetros. Pede para calcular a razão entre eles. Então, a mesma coisa de estar pedindo a divisão entre eles. Entre o segmento EG dividido pelo segmento GH. Então, EG, que vai medir 24, dividido por GH, que é 12. 24 dividido por 12 dá igual a 2. Certo, galera? Vamos lá para a continuação, né? Agora responda quais os segmentos acima são proporcionais. Aí monte a sua proporção, certo? Nós temos aqui a correção dos segmentos acima. Para saber quais deles são proporcionais, se observar a razão entre eles. Quando a razão entre eles são iguais, aí sim nós podemos dizer que são proporcionais. Ou seja, nós temos aqui 3, aliás, a letra C, a letra D e a letra F que deu a razão aí igual a 2. Então, eles três são proporcionais. Aí a gente pede aqui para a gente montar a proporção. Então, a gente pode montar a proporção dessa letra C, que é AC sobre o segmento CD,
vai ser proporcional, certo? Quando eu estou falando proporcional, tá mesmo quando ele está dizendo igualdade, certo? Vai ser proporcional aos segmentos, por exemplo, dessa letra D, FG sobre o segmento EF. Então, proporção desses dois. Podemos também montar ainda a proporção da letra C com a letra F. Ó. A letra C que deu o segmento AC sobre CD, que é proporcional ao segmento EF e GH, porque também deu 2, certo? A letra F também, a razão entre eles deu 2. E ainda dá para a gente montar outra proporção, ó, da letra D com a letra F. A letra D é o quê? FG sobre EF, proporcional a EG sobre HG, certo? Então aí está montadas as três proporções, certo, galera? Continuando. Questão 2 diz o seguinte: de acordo com os segmentos abaixo, verifique quais igualdades são verdadeiras, ou seja, quais segmentos serão proporcionais. Lembrando que para ser proporcionais tem que suas razões, ou seja, a divisão entre eles, suas razões, serem iguais. Então vamos lá. Na letra A está dizendo o segmento AB sobre IJ é proporcional a GH sobre EF. Então vamos ter que calcular a razão de cada um, certo? A razão de cada um. Vamos primeiro para o segmento AB sobre o segmento IJ. AB mede quanto? Está aqui, ó, 3 centímetros, certo? Sobre IJ, que mede 6 centímetros. A razão entre eles é a divisão deles. Ó. Como 3 não dá para dividir por 6, a gente olha a possibilidade de simplificar, certo? Dá para a gente simplificar aqui por 3, os dois números ao mesmo tempo por 3. Então 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2, certo? Então a razão entre esse primeiro, né, deu 1 sobre 2, 1 meio. Vamos lá calcular agora GH sobre EF. GH está dado aqui, ó, 4 sobre EF. EF está dado aqui, 9. Como não dá para dividir e também não dá para simplificar, né, dividir os dois pelo mesmo número, então fica do jeito que está. Aí agora vamos observar se são proporcionais ou não. A razão do primeiro deu 1 meio. A razão do segundo deu o quê? 4 nonos. Como não são iguais, são diferentes, então não posso afirmar que essa proporção aqui, ó, é verdadeira. Não posso dizer que são verdadeiras. Ou seja, não posso dizer que são proporcionais. Então letra A não é proporcional, certo? Vamos aí para a letra B. Segmento IJ sobre GH está dizendo que é proporcional ao segmento AB sobre o segmento CD. Vamos calcular a razão de cada um. Primeira razão de IJ sobre GH. IJ mede o quê? 6 centímetros sobre GH, que mede 4. Fazendo a divisão entre eles, né, como não dá para dividir exato, a gente simplifica, né, tem a possibilidade de simplificar. Dá para simplificar por 2, né, são números pares, todo número par dá para dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2. Deu a razão aí 3 meios, né, 3 sobre 2 do primeiro. Agora do segundo, AB sobre CD. AB mede quanto? Mede 3 e CD mede 2 centímetros. Como não dá para dividir e nem dá para simplificar, fica do jeito que está. Olha, até rimou. Então, a gente vai olhar agora o seguinte, a razão é a divisão entre eles, né? Foi feita aí o resultado, ó, vocês percebem que deu igual, né? A razão entre eles deram iguais. Então, quando a razão entre os segmentos derem iguais, nós podemos afirmar que eles são proporcionais sim. Então, essa igualdade aqui é verdadeira. São proporcionais. Letra B, essa proporção aqui é verdadeira, certo? Esses segmentos são proporcionais. Vamos aí para a letra C. Segmento IJ sobre segmento AB está dizendo que é proporcional ao segmento GH sobre CD. Então, vamos lá calcular a razão de cada um. Primeiro é desse aqui, certo? A razão é sempre a divisão entre eles. IJ dividido por HB. IJ dá 6, é 6 centímetros. E AB é 3. Divisão entre eles, 6 por 3 dá 2. Então, a outra, né, GH sobre CD, vai ser quanto?
GH mede 4 centímetros, CD mede 2. Então, fazendo a divisão deles dois, certo? 4 dividido por 2 dá 2. Perceba que a razão, ó, ou seja, a divisão deles dois deram iguais. Então, podemos afirmar que a letra C também são segmentos proporcionais, certo? Então, é proporcional. Essa proporção aqui é verdadeira, certo? Letra D, nós temos segmento EF sobre segmento CD, é proporcional ao segmento IJ sobre GH. Vamos calcular a razão de cada uma das duas. Primeiro essa daqui, EF sobre CD. EF mede 9 centímetros e CD mede o quê? 2 centímetros. Dividindo eles dois, né? Não dá para dividir, também não dá para simplificar, então fica do jeito que está. Vamos para a outra razão, né? IJ sobre GH. IJ vai medir 6 e GH vai medir 4. Dá para simplificar? Não dá, mas dá para... Aliás, dá para dividir? Não dá, mas dá para simplificar. Simplifica por 2, né? Que são dois números pares. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Perceba que a razão do primeiro deu 9 meios e a razão do segundo deu 3 meios. Não são iguais, então não podemos dizer que são proporcionais. Então, letra D não é proporcional, certo? Letra E, nós temos aí AB sobre o segmento EF, está dizendo que é proporcional ao segmento CD sobre GH. Então, para a gente saber se são proporcionais, temos que calcular a razão entre cada um, né? Se a razão deles derem iguais, então são proporcionais. Se derem diferentes, não vão ser proporcionais. Então vamos lá primeiro, AB sobre EF. AB vai medir 3 centímetros sobre EF, que mede 9 centímetros. 3 de não divide por 9, mas dá para simplificar. Simplifica por 3, certo? 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então a razão foi o quê? 1/3, 1 sobre 3. A outra agora, CD sobre GH. CD vai medir quanto, pessoal? 2 centímetros. GH mede quanto? 4. Então, ó, 2 quartos. 2 dá para dividir por 4? Não, mas dá para simplificar, né? Simplifica por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Perceba que a razão do primeiro deu 1/3 e a razão do segundo deu 1/2, 1 sobre 2. Então, não são iguais, então letra E também não vai ser proporcionais. Esse segmento aqui, essa proporção não é verdadeira. Continuando, nós vamos aí para a letra F. Letra F tem a proporção IJ sobre CD, está dizendo que é proporcional ao segmento EF sobre AB. Vamos calcular a razão de cada uma. Se derem iguais, vai ser proporcionais. Se não derem iguais, não vai ser proporcionais. Então, vamos calcular a razão do primeiro, IJ sobre CD. IJ mede o que, pessoal? 6 centímetros. Sobre CD. CD mede o que? 2. Então, 6 divide por 2, dá 3. Então, a razão do primeiro deu 3. Vamos lá para o segundo. EF sobre AB. O segmento EF está aqui, ó, mede 9 centímetros. Dividido pelo segmento AB, que mede 3. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3. Perceba que a razão do primeiro e do segundo, ó, deram iguais. 3 e 3. Quando a razão entre eles derem iguais, isso significa que a proporção aqui é verdadeira. Então, letra F é proporcional sim, esses segmentos. É verdadeira essa proporção. Vamos aí para a letra G. Letra G, temos aí o segmento GH sobre o segmento IJ. Está dizendo que é proporcional ao segmento AB sobre o segmento CD. Vamos calcular a razão de cada uma. Primeiro, GH sobre IJ. GH, pessoal, mede 4 centímetros. Dividido por IJ. IJ mede 6. Então, não dá para dividir, né? 4 não divide por 6, mas dá para simplificar por 2. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Então, a razão do primeiro deu 2/3. 2 sobre 3. Agora, a razão do segundo é a divisão entre ele, né? AB sobre CD. AB mede o quê? 3
CD mede o quê? 2. Então aqui, ó, não dá para dividir, nem dá para simplificar. Então fica do jeito que está. Então perceba que a razão do primeiro deu 2/3 e a razão do segundo deu 3/2. Então não são iguais, então letra G não é verdadeira essa proporção. Não são proporcionais, certo? Letra H, vamos lá. Segmento EF sobre o segmento IJ está dizendo que é proporcional ao segmento AB sobre o segmento CD. Vamos tirar a razão de cada uma para saber se são iguais. A do primeiro é EF sobre IJ. EF, pessoal, está aqui, ó, 9 centímetros. Sobre IJ, que é 6 centímetros. 9 dividido por 6 não dá exato, mas dá para a gente simplificar. Ó. Dá para simplificar por 3. 9 por 3 dá 3. E 6 por 3 dá 2. Então aqui a razão do primeiro deu 3 sobre 2, né? 3/2. A razão do segundo agora, AB sobre CD. AB mede 3 e CD mede 2. Como não dá para dividir nem dá para simplificar, fica do jeito que está. Então, perceba que as razões entre eles dois, ó, deram iguais. Então, isso significa que são proporcionais. Que essa proporção aqui, ó, é verdadeira, certo? Letra H é proporcional sim. Vamos lá para a terceira questão. Observe o retângulo ABCD abaixo. Tá aqui ABCD, que é esse retângulo. Lembrando que BC mede 10 centímetros e CD mede 4 centímetros. Está explícito aqui na figura, né? No retângulo abaixo. Aí vem a perguntinha da letra A. Qual a razão entre os segmentos do lado maior, que é o comprimento, e a do lado menor, que é a largura desse retângulo? Se diz aqui a razão, pessoal, entre os segmentos do lado maior e o lado menor, está pedindo a razão, então está pedindo a divisão. O lado maior aqui é BC, então vai ser BC sobre o lado menor, que é CD. É a divisão deles dois, certo? BC mede 10 centímetros sobre CD, que mede 4. Não dá para dividir, mas dá para a gente simplificar por 2. 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2. Então a razão entre eles aí deu o quê? 5 sobre 2, 5/2, certo? Continuando, letra B. Se aumentarmos 3 centímetros em cada lado desse retângulo, a razão entre o comprimento e a largura permanecerá a mesma. Aí pede para justificar. Ó. Se aumentarmos aqui, ó, 10, aumentar mais 3, fica 13. 4 aumentar mais 3, fica 7. Então vamos lá ver se vai dar mesmo. Ó. BC sobre CD. BC agora vai medir o quê? Era 10, aumentando 3 fica 13. Sobre CD era 4, aumentando 3 fica 7. Será que vai dar a mesma? Se vai permanecer a mesma largura? A mesma razão? Ó, 13 e 7. Dá para dividir? Não dá para dividir. Então, também não dá para simplificar, fica do jeito que está. A razão entre eles deu o quê? 13 sobre 7. Dá a mesma? Não, porque a primeira deu 5/2 e a segunda 13 sétimos. Então, justificando aí, ó, não permanecerá a mesma, pois 13 sétimos é diferente de 5/2, né? A razão entre eles não são iguais, então não há igualdade aí entre as razões, certo? Letra C. Calcule a largura de um retângulo com 60 centímetros de comprimento, de modo que a razão entre o comprimento e a largura sejam igual à do retângulo ABCD. Ou seja, calcular, ó, a largura de um retângulo com 60 centímetros, de modo que a razão seja igual a 5/2, que é a razão desse primeiro retângulo aqui. Então vamos exemplificar aí, ó. Tá aqui um retângulo, certo? Imaginamos que esse lado aqui seja o comprimento maior, que vai medir aqui 60 centímetros, tá aqui 60 centímetros. E a largura aqui é esse outro ladozinho, que não sabemos quanto é que ele mede, né? Pede para calcular, ó. Calcule a largura. Então vamos chamar ele de x, certo? Aí tem que calcular essa medida aqui, largura x, de modo que a razão entre eles, entre o comprimento deles, seja igual à razão do retângulo ABCD, ó, que é esse amarelinho. Então vamos lá fazer a proporção. Ó. 60
a razão entre o comprimento e a largura sobre x vai ser proporcional, né, à razão do retângulo primeiro ABCD, que é 5 meios, 5 sobre 2. Então, para a gente calcular aqui, basta multiplicar em cruz, né, meio pelos extremos. Eu aconselho multiplicar primeiro o valor que tem a variável, né, que tem o valor x, que é o que nós queremos encontrar. Então, 5 vezes x vai dar 5x. A multiplicação do outro lado, ó, 60 vezes 2, 120. Então, 5x é igual a 120. Isolando o nosso x, vamos colocar 120. Esse 5 vai passar para o outro lado, né? Tá juntinho, significa que está multiplicando, então passa dividindo, em forma de fração. Nosso x será igual a 120 dividido por 5, dá igual a 24. Então, dando a resposta aí, ó, a largura é 24 centímetros, que é esse valor aqui que nós acabamos de calcular. Certo, galera? Indo agora para a quarta questão, diz assim a quarta questão. Sabendo que o segmento MN mede igual a 60 centímetros, o segmento OP é igual a 15 centímetros e o segmento QR é igual a 100 centímetros, determine a medida ST, né, do segmento ST, de modo que MN e OP sejam proporcionais a QR e ST. Então, primeiro a gente tem que montar essa proporção, certo? MN e OP proporcional a QR e ST, certo? MN sobre OP é proporcional a QR sobre ST. A partir daqui nós vamos substituir os valores, ó. MN é igual a 60, OP é igual a 15, proporcional a QR igual a 100 e ST nós não temos, só faz repetir, que é o que a questão está pedindo, ó. Determine a medida ST, de modo que MN e OP sejam proporcionais a QR e ST. Então a gente montou a proporção e substituímos os valores. Agora vamos calcular o segmento ST. Escolhe primeiro aqui, ó, a multiplicação de meio pelos extremos. Escolhe primeiro essa variável, né, para multiplicar. É o que eu aconselhei a vocês, né, alunos aí do nono ano. Multiplicar primeiro o lado que contém a variável para que ele fique no primeiro membro para facilitar o seu isolamento. Então vamos lá. 60 vezes ST, letra vezes número só faz juntar. 60 ST, certo? O outro lado é o que? 15 vezes 100, dá 1.500. Então 60 ST é igual a 1.500. Isolando o ST, que é o que nós queremos encontrar, vai ser igual a, repete 1.500, 60 está juntinho, está multiplicando, passará dividindo. Então ST é igual a 1.500 dividido por 60. Ainda dá para a gente cortar esses dois zeros finais, ó, para facilitar a divisão. Fica o quê? 150 dividido por 100. Aliás, 150 dividido por 6. Então, ST vai ser igual a 25, né? 150 dividido por 6, 25. Está calculado aí, ó. A medida de ST é igual a 25 centímetros. Beleza, galera? Vamos aí para a questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte: ó, dados os segmentos abaixo e sabendo que as igualdades são verdadeiras, ou seja, são proporcionais, né? Determine o valor de x e de y. Está aqui os segmentos e está aqui as proporções, dizendo que são verdadeiras, que são proporcionais. Então pede para calcular a medida de x e de y. Então vamos lá, ó. Primeira proporção é o segmento CD sobre EF é igual a IJ sobre AB. Vamos agora substituir os valores. Quem é CD? CD aqui, pessoal, ó, 6 centímetros, certo? Sobre o segmento EF. EF mede o quê? 4 centímetros. Tá aqui. Vai ser proporcional ao segmento IJ, que mede 9 centímetros, dividido por AB. AB mede quanto? Ó, 2x. Então, pede para calcular o valor de x, né? Vamos lá calcular. Vamos fazer a multiplicação aqui de meio pelos extremos. Escolhe primeiro o valor da variável. 6 vezes 2x dá 12x, igual a outra multiplicação. 4 vezes 9, 36. Então, 12x igual a 36. Isolando esse x, nós vamos jogar o quê? O 12 para o outro lado.
Do outro lado já tem 36. Então 12 está juntinho, significa que está multiplicando, então passará dividindo, né? Dividindo em forma de fração. X é igual a 36, dividido por 12, nosso x vai ser igual a 3. Então, encontrado aí o valor de x, que é igual a 3. Na outra proporção, que é IJ sobre GH, proporcional a AB sobre MN. Né? Os segmentos aí diz que essas proporções aí são verdadeiras. Então vamos lá. IJ, pessoal, mede o quê? Olha só, IJ mede 9 centímetros sobre GH. GH mede o quê? 3Y, proporcional ao segmento AB. Lembrando que AB aqui é 2x, só que nós já encontramos o valor de x, x é 3, então aqui é 2x, 2 está multiplicando x, né? Está juntinho, está multiplicando. Então 2 está multiplicando x, 2 está multiplicando por 3, né? X vale 3, então 2 vezes 3 dá 6. Então o segmento AB vai medir 6, ó, certo? Segmento AB mede 6 sobre o segmento MN, que mede 2, ó, tá aqui 2. Multiplicando o meio pelos extremos, né? Nós vamos escolher a variável primeiro para multiplicar. 3y vezes 6 dá 18y. Igual a outra multiplicação, 9 vezes 2, 18. Isolando o nosso y aqui, ó, vai ser igual a, repete esse 18, certo? E joga esse outro 18 que está juntinho do y, significa que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nosso y será igual a 18 dividido por 18, y será 1. Então, está encontrado aí os valores de x e de y. O valor de x é igual a 3 e y igual a 1. Certo, pessoal? Então, aqui chegamos ao final, né? Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera!